Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero reagir a um vídeo do pastor André Valadão. Eu não o conhecia, mas está tendo uma polêmica muito grande no Brasil a esse respeito. Inclusive ele está sendo representado para responder criminalmente por ter atacado a comunidade LGBTQIA+, com um discurso de ódio. É assim que a imprensa e vários expoentes da mídia estão chamando o que aconteceu. Eu não quero criar uma polêmica, não quero trazer polêmica para o nosso canal, mas quero deixar muito claro o que nós, membros da igreja, pensamos a respeito daqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, ou não sente atração nenhuma, ou sente pelos dois sexos, enfim, que tem uma diversidade no que tange a orientação que o Senhor ele dá na Bíblia, que um homem e uma mulher devem casar para formar uma família. Então, às vezes, você é até heterossexual, mas pensa que essas outras formas de relacionamento, elas são aprovadas por Deus. Então, eu quero deixar isso claro, qual é a nossa crença. Vou reagir a um vídeo, pelo que eu vi, essa pregação deste pastor que aconteceu em Orlando, na Flórida, ela tem mais de 40 minutos, mas eu separei um trecho, que é o trecho que está sendo mais divulgado, onde ele tem falas que estão sendo interpretadas como bem fortes, bem até criminosas, né? Então vamos ver o que ele fala e eu vou aproveitar para esclarecer a visão que os santos dos últimos dias têm a esse respeito. A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar. Acho interessante o que ele fala aqui e o ambiente que ele está, né? Vocês viram que lá atrás tem o ator do The Chosen, que interpreta Jesus Cristo. Ao lado tem o Trump, eu acho que é o Trump que está lá. E tem outros, eu não sei qual o público exato, se ele está falando para jovens. É um pouco triste ver que muitas igrejas estão tão envolvidas na política que tomam partido, que escolhem um candidato, que influenciam seus membros especificamente a quem votar. A Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, esse não é o tema da nossa discussão, mas eu quero deixar claro porque eu vi isso no background dele, e a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias é neutra. Claro que incentiva seus membros a votar, a participar do processo eleitoral, se quiserem ser candidatos, nós precisamos de bons candidatos, né, que defendem os valores que cremos, mas nós não promovemos um político ou um partido nos púlpitos da igreja. Você nunca vai ver um bispo chegar e dizer, vota em tal candidato. Isso não acontece. Já aconteceu no passado da igreja, mas nós aprendemos, e algumas experiências até foram difíceis, que a melhor coisa é deixar que os membros discernam por si mesmos quais partidos, quais candidatos eles querem escolher. Tá certo? Então a igreja não se envolve nisso. É evidente que em questões morais importantes a igreja pode e vai se manifestar e tem se manifestado. Então vocês vão ver os líderes da igreja se relacionando com todos os políticos que estão no poder, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, seja do centro, não importa. A igreja quer ter boas relações com todo mundo, até para preservar a liberdade religiosa. Liberdade religiosa que, mais uma vez, entra em choque quando nós vemos um episódio como esse. Agora, vamos continuar, né? Eu tenho que tentar não entrar na seara jurídica quando eu estou falando aqui com vocês na Central das Escrituras. Deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Isso realmente deve ser repudiado por nós, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo. Todos os cristãos, aliás, todos os religiosos, eles se incomodam quando a lascívia
ela é exposta dessa maneira e é colocado na frente de inocentes, como crianças. Então, sobre essas coisas nós estamos de acordo. Nós temos que nos manifestar que isso não é bom, que isso não é saudável para a sociedade. Nós sabemos que o Senhor destruiu civilizações no passado porque chegaram a um nível de iniquidade tal que as criancinhas não tinham mais como escolher o certo e o errado, já crescia num ambiente que era iníquo. E o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. No livro de Mórmon, destruiu a Amonia, porque eles expulsaram os profetas e os santos, mataram os santos, né, as mulheres, as criancinhas, queimaram as escrituras. Então é muito triste. E sabendo disso, do que aconteceu no passado, nós queremos evitar. Nós queremos ter uma sociedade livre, nós queremos que todos sejam respeitados, que todos se sintam amados e que contribuam, mas nós não podemos tolerar o pecado, porque Deus não tolera o pecado. Ele falou que nós devemos amar todas as pessoas e Deus ama o pecador. Mas certos comportamentos, eles nos fazem mal, eles nos colocam em perigo e nós precisamos evitar isso. Então, nós repudiamos também essas manifestações que colocam o sexo de uma forma trivial, né, que expõem partes do corpo que não deveriam ser expostas. Lembra, a lei da castidade não é apenas não adulterar, o homem e a mulher se manterem fiel um ao outro. Isso é uma parte importante, mas também significa não fornicar, significa ter pensamentos puros, significa não olhar para materiais pornográficos, significa falar e agir de modo casto e santo. Então, nós concordamos com essa parte até aqui. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Bom, ele fala que a Bíblia condena. Deixa eu explicar para vocês. Realmente, a relação de homem, de mulher com mulher, é condenada na Bíblia. Lá em Levítico, nós lemos muito claramente que isso não devia acontecer. Inclusive, a punição era muito drástica. E nós vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando sobre isso. E para ficar bem claro, nós não concordamos com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu estava até revendo o Vigor para a Juventude, que hoje a gente chama de Força Jovem. Eu vou abrir aqui para vocês e ler como eles deixam muito claro o padrão do Senhor com relação a isso. Na parte que fala sobre o corpo ser sagrado, ele diz o seguinte: sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é um pecado. Se tiver esses sentimentos e não os praticar ou agir de acordo com eles, você está vivendo a sagrada lei da castidade do Pai Celestial. Você é um filho amado de Deus e discípulo de Jesus Cristo. Lembre-se de que o Salvador entende tudo o que você vivencia. Por meio de sua conexão por convênio com Ele, você encontrará forças para obedecer aos mandamentos de Deus e receber as bênçãos que Ele promete. Confie nele e em seu evangelho. Também um pouco mais para cima nesse capítulo diz assim: a lei da castidade declara que Deus aprova a atividade sexual apenas entre um homem e uma mulher que sejam casados. Muitos ignoram ou até zombam da lei de Deus, mas o Senhor nos convida a ser seus discípulos e a viver um padrão mais elevado que o do mundo. Então, esse é o padrão do Senhor. As relações sexuais, elas só podem acontecer dentro de um casamento, um homem e uma mulher. Fora disso, quebra a lei da castidade. Então nós não podemos concordar, por exemplo, com o casamento de dois homens. Agora, se uma pessoa sente atração pelo mesmo sexo, pelos dois sexos, por nenhum sexo, nós vamos respeitar essa pessoa. E essa pessoa que tem esse fardo, que muitas vezes é difícil, porque entende o que eu estou dizendo aqui para vocês, entende a lei de Deus e tem o desejo de agradar a Deus, mas sofre com tentações e com dificuldades que às vezes até parecem impossíveis dela suportar. Nós precisamos ajudar essas pessoas a se sentirem amadas, bem-vindas e valorizadas. E todas as pessoas, mesmo que ela se identifique como gay, ou se não se identifica, mas sente atração, porque também é essa. Às vezes a gente quer colocar um rótulo, às vezes a própria pessoa coloca um rótulo, mas o mais importante é que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Então nós precisamos ajudar essas pessoas, porque elas podem ter chamados, elas podem ir para o templo, só precisa cumprir a lei da castidade. A mesma coisa os heterossexuais.
Não é porque uma pessoa não sente atração por outro mesmo sexo, está livre para fazer o que quiser. Também tem regras. E essas regras devem ser seguidas, porque elas vão nos proteger, vão nos abençoar. Então, com relação a isso, esse pastor está correto. Claro que a forma energética de exposição pode levar as pessoas a entenderem a coisa talvez não tão assim, né? E confundir o pecado com o pecador. Pensar que uma pessoa que se identifique como gay, por exemplo, apenas por sentir atração pelo mesmo sexo, deve ser repudiada. Isso não é verdade. Eu servi numa ala onde o secretário do bispo tinha atração por pessoas do mesmo sexo, o conselheiro do quórum de elders tinha atração por pessoas do mesmo sexo e o presidente da escola dominical também. Cada um deles reagiu diferente. O primeiro colocou um post no Facebook dizendo que tinha essa dificuldade, mas que não se identificava como gay. O segundo abertamente falava que ele era gay, embora se esforçasse por guardar os mandamentos do Senhor. E eu sou testemunha disso porque eu participei em conselho com essas pessoas. E o terceiro falava apenas para alguns amigos. Não quis postar, não quis falar, mas tinha essa luta que para ele era interna. Então, não importa se uma pessoa ela expõe ou se ela é mais privada com esses assuntos, ela tem que ser bem-vinda na igreja. Ela tem que ser tratada com dignidade, porque é um filho amado de Deus com potencial divino. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. A frase, né, que nós temos nas escrituras, quando Deus ele fala do dilúvio, até porque ele vai falar do arco-íris aqui, onde Deus destruiu a humanidade por causa da iniquidade e recomeçou. Então Noé foi o segundo grande patriarca da família humana, né? Adão sendo o primeiro e Noé depois. Agora ele diz que Deus não pode fazer isso porque Deus ele prometeu que ele não ia destruir a terra com dilúvio. Mas eu entendo o que ele está querendo dizer, não é bem assim que a doutrina se manifesta nas Escrituras, porque nós sabemos que embora Deus não vá destruir com água o mundo, vai destruir com fogo na ocasião da segunda vinda, né? Vai queimar a iniquidade para que seja estabelecido o milênio e nós tenhamos uma glória paradisíaca. Então, Deus ele também destruiu cidades depois do dilúvio, como Sodoma e Gomorra, a Amonia, que eu mencionei para vocês. Então, não é bem... Destruiu Jerusalém várias vezes, né? Foi levado a cativo. Então, não é bem assim que Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer o que ele quiser, mas ele disse para Noé que ele não destruía. Agora, o arco-íris não era apenas associado à destruição. O arco-íris era associado a seu convênio eterno, de que ele queria salvar seu povo, de que se eles lembrassem das promessas do Evangelho, eles poderiam galgar o reino de glória que Noé e sua família iam merecer por ter sido fiéis. Por terem sido fiéis. Eu matava tudo e começava tudo de novo. Ele está, mais uma vez, falando de uma maneira assim bem descontraída no lugar de Deus, dizendo que Deus destruiria as pessoas, né, por causa disso. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Deus não prometeu para si mesmo que não pode. Ele prometeu a Noé. Cima eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora ele coloca o público para pensar nessas coisas e agir. Olha, vocês que têm que impedir as pessoas casem, homem com homem, mulher com mulher. É nesse sentido que ele vai, né? Vou falar de novo, está com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele pega uma escritura de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem tido muitos conflitos nos últimos anos, muitos jovens ficam confusos com relação a isso. Se nós escolhermos servir ao Senhor, eu e minha casa escolhermos servir ao Senhor, será que temos que afastar as pessoas que pensam de modo diferente?
inclusive que descumprem mandamentos. Nosso profeta falou na última conferência geral sobre conflitos, sobre evitar conflitos, sobre a discórdia, a ira. E se nós olharmos o discurso do profeta, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos que afastar as pessoas, que nós temos que persuadir elas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo com humildade e mansidão. Então, se na sua casa, o seu filho, seu primo, pode ser até seu pai, sua mãe, sua tia, alguém vive lá, manifestar uma opinião contrária à sua com relação ao assunto sagrado do casamento entre homem e mulher que Deus instituiu, ou dizer, eu sou gay, eu sou bissexual, você vai repudiar essa pessoa, não vai querer mais ver ela, não vai querer mais falar com ela. Você acha que isso é o modo do Senhor? Você acha que é isso que o profeta nos ensinou na última conferência geral? Eu sei que vai ser desafiador. Eu sei que vai ter situações de pressão e de conflito. E eu sei também que tanto a pessoa quanto você podem errar nessa interação. Mas se nós verdadeiramente estivermos interessados em agradar a Deus e colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida, nós vamos ser inspirados para saber como agir, para saber o que falar, a hora que falar. E é que as pessoas que têm esse desafio ou que pensam de modo diferente, ao sentirem o nosso amor e o Espírito de Deus, elas vão poder até mesmo mudar opiniões fortes que ela tem e se converter, se voltar aos mandamentos de Deus. Veja, eu não estou falando aqui que uma pessoa que tem atração por outro mesmo sexo vai ser curada se ela se converter. Não é isso. Mas ela vai se voltar a Deus e vai sentir o seu profundo amor. E mesmo que ela tenha que lutar com muitas dificuldades durante toda a vida, ainda assim ela vai saber que a graça de Deus é suficiente. E o esforço constante vai levar ela a um reino de glória, até o mais alto reino de glória. Quem somos nós para julgar que uma pessoa, por ter um tipo específico de tentação e desafio, não vai poder herdar o reino celestial de Deus? Tomemos muito cuidado. O Senhor Jesus Cristo disse que há eunucos que nasceram assim e outros que castram a si mesmo pelo reino de Deus. Existem algumas pessoas que se privam de certos impulsos, de certos desejos, porque sabem que vai desagradar a Deus. Então é possível ser um gay que cumpre os mandamentos e segue o Evangelho de Jesus Cristo. E é digno para uma recomendação do templo, e é uma inspiração para todos que estão ao redor, e que durante toda a vida evita ofender a Deus. E que não vai ter um casamento nessa vida. Não vai ter. Por quê? Porque se ele casar, vai estar enganando a mulher ou forçando uma coisa que para ele não faz bem. E se ele casar com o mesmo sexo, vai estar descumprindo o mandamento de Deus. Então ele prefere não casar. O apóstolo Paulo disse a respeito, não exatamente sobre isso, mas que pode ser aplicado às palavras dele, se você está solteiro, permaneça como eu, solteiro, né? Fica solteiro. Agora, se você quer se relacionar com uma mulher e sente esse desejo, então casa. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que entender. Eu vou deixar vários links na descrição para que vocês possam se aprofundar mais nesse assunto, caso tenham interesse. Mas também nós temos vários vídeos no canal falando sobre isso. É forte. Olha, eu vou dizer para vocês, nos Estados Unidos isso não é crime, tá? A fala, por mais que possa ser reprovável, ela não incita as pessoas a uma ação iminente contra um grupo. A Suprema Corte, ela já decidiu várias vezes a respeito da liberdade de expressão, que é um direito fundamental garantido nos Estados Unidos, na primeira emenda da Constituição, aqui, né, eu estou aqui nos Estados Unidos, e é um direito muito forte. A liberdade de expressão provavelmente é mais forte nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu tenho estudado direito e a Constituição específica do Brasil e dos Estados Unidos. Acredito que a liberdade de crença manifestada pela fala é mais forte aqui nos Estados Unidos. Eu digo isso porque a Suprema Corte já enfrentou
vários casos. Um deles foi contra a Ku Klux Klan, que era uma sociedade que abominava pessoas negras e tinha era terrível, né, o que aconteceu, e a gente tem que repudiar. Mas quando o caso foi levado para a Suprema Corte disse, olha, eles podem fazer isso, está dentro da liberdade de expressão deles. Se eles não estão falando iminentemente quando matar, por exemplo, eles se reúnem, vão matar esses negros agora, neste lugar, aí sim, aí os estados dos Estados Unidos têm autoridade para criar leis e impedir que isso aconteça, né? Ou a força policial vai e impede eles. Mas, se eles estão pregando, e até coisas absurdas como nazismo, eles podem falar. Aqui você pode falar. Não significa que você não vai responder civilmente. Você pode ser processado, indenizado, por causa de vai ter que pagar a indenização por causa de uma fala. Mas criminalmente não, você vai poder falar. E essa liberdade de expressão tão forte, ela é positiva, no meu entender, porque permite que as pessoas elas expressem suas ideias sem temor de que o Estado vai reprimir elas. E acontecem exageros, acontecem absurdos, sim. Mas eu prefiro suportar esses absurdos do que ter o Estado dizendo que você pode falar e não falar. Especialmente quanto à religião. Porque várias pessoas no Estado não são religiosas. E o Estado, por natureza, no Brasil e nos Estados Unidos, é secular. Há uma divisão entre igreja e Estado. Então, como pode o Estado dizer o que é válido dentro da igreja de ser dito ou de não ser dito? Não estou dizendo que a expressão, o direito ao discurso e a liberdade religiosa são absolutos. Ou seja, que você pode fazer o que quiser e não vai ter nenhuma consequência. Nós não temos direitos absolutos, até porque entre os vários direitos fundamentais há uma colisão, né? Às vezes a liberdade de expressão ela vai além do que devia, porque atenta, por exemplo, contra o direito da vida. Imagina se você prega, eu quero que todas as pessoas que nasceram em 1991 e tenham olho azul sejam mortas. Olha que absurdo, isso daí não existe, né? Uma coisa dessa aí, ela tem que ser impedida. Mas, como eu falei, o Brasil e os Estados Unidos diferem. Aqui tem mais liberdade religiosa. Eu digo isso porque esse discurso aconteceu nos Estados Unidos. Mas, como a fala dele foi bastante repercutida, inclusive foi feita num evento live, estava sendo transmitida para o Brasil e parece que a sede da igreja desse pastor fica em Minas Gerais, como isso atingiu as pessoas lá, é apropriado que as pessoas que se sentiram ofendidas, atacadas e até ameaçadas, elas procurem a justiça. Então, está tendo esse movimento agora, e eu não sei onde que vai dar, mas me preocupa o fato de que nós não possamos mais pregar, nós não possamos mais dizer, se você cometer um pecado, você vai para o inferno. Nós precisamos ter essa liberdade. Porque se nós não temos a liberdade de proclamar aquilo que está nas Escrituras, não há liberdade religiosa. Não podemos exercer nossa crença. Entendo também que quando há exagero, deve sim a lei, a polícia, os mecanismos que nós criamos no Estado agirem para que isso seja sanado. É isso que eu queria conversar com vocês. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele nos ama muito. Ele ama todas as pessoas, mesmo aquelas que estão muito desviadas e afastadas dele, mesmo aquelas que não creem nele, e Ele quer que todas sejam salvas e abençoadas. E nós, na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, vamos fazer todas bem-vindas. Mas existem padrões, existem leis que são imutáveis. Elas têm que ser seguidas e respeitadas. Nós queremos a liberdade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e convidar as pessoas a aceitarem os princípios da retidão. Se há um abuso, nós concordamos em obedecer à lei. E a lei deve ser aplicada para aqueles que abusarem. As pessoas precisam ser punidas com penas que vão ajudar elas a entender que na sociedade elas não podem cometer esses abusos.
Então é isso que eu queria conversar com vocês. Espero cada um de vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e adoraria ler seus comentários. Até mais, pessoal. Pessoal, tudo bem? Eu senti que devia acrescentar, enquanto eu estava editando o vídeo, as palavras do presidente Oaks. Então, eu vou colocar agora no final do vídeo, beleza? Uma questão que está relacionada e que é mais familiar é o sentimento de atração romântica por pessoas do mesmo sexo. É claro que, se não forem postas em prática, tais atrações não são pecados. Mas como lidamos com tais sentimentos em nós mesmos ou nos outros? Meu primeiro conselho é lembrar que, quaisquer que sejam nossas próprias variações na diversidade das criações de nosso Pai Celestial, Ele ama a todos nós e tem lugar para todos em seu plano perfeito de felicidade. Demonstramos nosso amor por Ele ao guardar seus mandamentos, inclusive o amor por seus filhos. Ao lidar com esses sentimentos, as pessoas e os familiares devem ter cuidado com os rótulos. O presidente Russell M. Nelson falou sobre isso no Devocional Mundial do ano passado. Ele ensinou que rotular é universalmente limitante porque divide e restringe a maneira como as pessoas pensam sobre si mesmas e sobre os outros. Consequentemente, ele ensinou: nenhum identificador deve remover, substituir ou ter prioridade sobre essas 3 atribuições duradouras: Filho de Deus, Filho do Convênio e discípulo de Jesus Cristo. Então, ele advertiu: qualquer identificador que não seja compatível com essas 3 atribuições básicas acabará por desapontá-lo. Outros rótulos vão decepcioná-lo, porque não têm o poder para levá-lo à vida eterna no reino celestial de Deus. O que sim tem o poder de nos levar à vida eterna são os convênios que fazemos. Mais uma vez, o presidente Nelson nos ensinou: uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Então, apenas alguns meses atrás, o presidente Nelson novamente nos lembrou que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Acrescentando ao poder pessoal que advém do cumprimento dos convênios, está o maravilhoso ensinamento de nosso Salvador de que, em meio aos desafios da vida mortal, devemos ter bom ânimo. Em um discurso há alguns meses, o elder Jeffrey R. Holland nos lembrou que Jesus deu esse ensinamento na véspera de sua crucificação. Como ele poderia falar de alegria em meio à angústia que enfrentou? O elder Holland explicou: mesmo na fatídica atmosfera que deve ter prevalecido na última ceia, Cristo ainda lembrou a seus discípulos a razão e o seu dever de ter bom ânimo. Certamente essa manifestação de sua fé, de sua esperança e caridade, veio porque Ele conhece o fim da história. Ele sabe que a justiça prevalece no final das contas. Ele sabe que a luz sempre vence as trevas, para sempre e sempre e sempre.